Essa aula é uma aula para o primeiro ano do ensino médio e é uma aula sobre esse processo de pós-abolição no Brasil se misturando, com o processo de proclamação da República, que foi um processo complicado, e como o movimento, como ficou, como ficaram as pessoas nesse processo, as pessoas negras, essas relações étnico-raciais durante esse período. Assim, a gente analisar porque na monarquia, no segundo reinado, por mais que a gente ainda tivesse ali naquele período, com a escravidão, algumas pessoas podiam alcançar cargos públicos, algumas pessoas negras podiam alcançar cargos públicos. E quando a gente chega na Primeira República, depois da proclamação da República, pessoas negras são excluídas totalmente. A gente não tem registro durante esse golpe da Primeira República e a instituição da Primeira Constituição, a gente não tem registro de pessoas negras que foram atuantes de fato, na historiografia. A gente tem um autor, que é o José Murilo de Carvalho, que ele tem até um livro chamado Os Bestializados, que ele fala sobre esse processo, sobre essa dificuldade da historiografia representar as pessoas que foram atuantes, pessoas sindicalizadas, pessoas que criaram movimentos. Existiam jornais no período que publicavam sobre, e assim, com essa dificuldade, as pessoas também não podiam votar, algumas pessoas, 1% em 1902, se eu não me engano, das pessoas podiam votar, 1% de 100, é muito pouco. E assim, antes, em 1800 e pouco, 14% da população podia votar. Depois, exclui os censitários, excluem os analfabetos. E assim, é uma política totalmente excludente. No livro Bestializado, o José Murilo de Carvalho fala como o exército era visto como povo. Ele não era visto no período ainda como uma representação. E eu acredito sim que esse movimento seja por conta da migração de escravizados, de filhos de escravizados, para o exército, A gente tem até a revolta da Marujada, a revolta da Marinha, por negros que trabalham na Marinha, que migraram para lá, ou filhos, que foram tratados como escravos, que sofreram todos os tipos de tortura possíveis e se revoltaram. Foi assim uma batalha muito grande, que eles tiveram naquele período. Em 1920, a gente tem uma publicação no jornal americano, norte-americano, que fala muito do Brasil como uma república negra, como o Brasil ele abrange as pessoas negras, como ele acolhe, como as pessoas podem imigrar para lá, para cá, no caso. E, assim, é muito interessante a gente analisar, porque essa política migratória, quando ela foi publicada no jornal norte-americano, ela alcança um público em que ela não estava visando alcançar, que era uma política de embranquecimento, uma política eugenista que estava acontecendo no Brasil, que se engloba no tema, da nossa aula, que é sobre esse processo, dos negros no pós-abolição e na proclamação da República, esse esquecimento, esse apagamento das suas histórias, sendo que com a revolta da Marujada e outras revoltas, com os bestializados, a gente tem registros, da existência e da resistência dessas pessoas no período. Sim, quando essa política migratória aconteceu, pessoas negras que vieram para o Brasil foram barradas. Os japoneses, se eu não me engano, foram aceitos por pessoas em São Paulo que queriam usar eles para a produção e tal, mas pessoas negras foram barradas. Então, além de você, durante o pós-abolição, não dar recurso nenhum para aquela pessoa ter acesso a nada, você ainda tem, após proclamação da República, que exclui totalmente aquele pingo de gente que estava tendo acesso durante a monarquia a cargos altos. Você trata o exército e pessoas, de militares como pessoas inferiores, porque negros foram para trabalhar nesses cargos. Então, o Brasil, nesse período,
com essa política toda, ele esquece, tenta apagar e tenta marginalizar. Ele consegue, né, marginalizar pessoas negras, pretas durante o período. E um pouco mais à frente, em 1920, como eu já disse anteriormente, né, com essa política migratória, eles têm uma tentativa de simplesmente acabar com o povo negro no Brasil, com o povo preto no Brasil. Então essa aula é uma aula de reflexão, é uma aula que, assim, sendo utilizada no dia a dia, eu proponho uma roda de conversa, um debate, né, sobre essas políticas que foram utilizadas no período, políticas de pós-abolição durante a monarquia, políticas da república com a exclusão de pessoas em cargos altos públicos, em cargos de eleição também, e movimento de pessoas negras negras e pretas para cargos militares, a imigração que foi barrada. É uma tentativa mesmo de apagamento, não só apagamento, eu diria que aniquilação do povo negro no Brasil. Uma política de embranquecimento que a gente vê não sendo feita só até 1920, porque eu vou limitar aqui a nossa aula até 1920 para não se estender demais em período histórico, mas a gente vê em 1940, em 1950, durante a era Vargas, com a cultura brasileira sendo exposta para o povo de fora, mas excluindo também o povo preto. E assim, na utilização do dia a dia, eu gostaria muito que fizesse, né, essa roda de conversa, esse debate sobre as políticas públicas. Para encerrar essa aula, né, eu queria trazer uma música da MC Carol, que o nome dela é Marielle Franco, né, que foi uma política assassinada em 2018 aqui no Brasil, que reflete como essas políticas de exclusão de cargos representativos de pessoas pretas acontecem até hoje, né? E aí eu queria deixar aqui essa letra como uma reflexão que pode ser uma letra utilizada também nessa roda de conversa, nesse debate, se for utilizada, né, esse vídeo aula em sala de aula. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Essa sua filha, solidariedade, mais empatia.